Meus queridos irmãos e irmãs, a fé católica nos ensina que nós podemos lucrar indulgências. Mas o que são as indulgências? Para que elas servem? É isso que nós vamos meditar no programa de hoje. Eu sou o Padre Bruno Francisco e está começando agora o programa Caminhos da Evangelização. Todo pecado tem como consequência a necessidade de expiação, ou seja, a pessoa que o cometeu sempre fica com a obrigação de pagar uma pena, mesmo depois de ter recebido o perdão. E isso é assim porque o pecado não é somente a transgressão de uma lei. O pecado é a violação de uma ordem de coisas, uma ordem que foi estabelecida pelo Criador, e essa ordem, por justiça, deve sempre ser restabelecida. O pecado é sempre um dano infligido tanto ao indivíduo que o cometeu, como também à comunidade dos irmãos. O Catecismo da Igreja Católica, lá no número 1471, diz o seguinte: a indulgência é a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados quanto à culpa, que o fiel bem disposto obtém em certas condições determinadas pela intervenção da Igreja, que, como dispensadora da redenção, distribui e aplica por sua autoridade o tesouro das satisfações de Cristo e dos santos. Então, para que aconteça a plena remissão dos pecados, o penitente precisa obter o perdão desses pecados lá no sacramento da confissão, mas precisa também reparar a ordem violada por aquele ato cumprindo uma pena temporal. Em outras palavras, meus queridos irmãos e irmãs, para cada pecado cometido, seja pecado venial ou pecado mortal, o pecador se encontra com uma culpa diante de Deus e fica também com a obrigação de satisfazer a divina justiça com uma pena temporal que deverá ser paga nesta ou na outra vida. Isso vale também para aquele que teve a culpa do seu pecado perdoada lá no sacramento da confissão. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, permite que os fiéis se libertem dessas penas temporais, totalmente ou em parte, e justamente para isso existem as indulgências. As indulgências, das quais a Igreja é depositária, fazem parte do infinito tesouro dos méritos satisfatórios de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, Nossa Senhora e dos santos. As indulgências estão intimamente ligadas com o poder que Jesus deu à sua Igreja, poder esse que está manifesto lá no Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículos de 18 a 19. E eu te declaro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. As indulgências são concedidas não somente àqueles que ainda estão vivos, mas também àqueles que estão mortos e cujas almas se encontram no purgatório. É a oportunidade de suplicarmos ao Senhor que acolha as nossas boas obras como alívio das penas que as almas do purgatório têm que pagar. Existem dois tipos de indulgência: a indulgência plenária e a indulgência parcial.
A plenária perdoa toda a pena temporal devida aos nossos pecados já perdoados com a confissão e a absolvição. Se a pessoa morre depois de ter conquistado uma indulgência plenária, então ela entra imediatamente no céu, sem tocar o purgatório. E o mesmo se diga das almas do purgatório. Se nós conseguimos em seu sufrágio uma indulgência plenária, então elas saem do purgatório e entram no paraíso. E a indulgência parcial diminui o tempo das penas. Para obter as indulgências, tanto plenárias como parciais, é preciso que o fiel se confesse sacramentalmente os seus pecados, receba a Santíssima Eucaristia e reze pelas intenções do Sumo Pontífice, do Santo Padre o Papa. Também é claro que cumpra uma obra indulgenciada. São várias as obras indulgenciadas. Eis algumas delas. Fazer pelo menos meia hora de adoração ao Santíssimo Sacramento. Ler de modo orante por meia hora a Sagrada Escritura. Temos aquela indulgência por ocasião do dia 1º de novembro, quando comemoramos todos os fiéis defuntos, que pode ser obtida visitando um cemitério e várias outras. Eu peço a Deus que, pela intercessão de Maria Santíssima e São José, te abençoe, juntamente com teus familiares, amigos e bons propósitos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.